E olha, Yuri, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, prepara medidas para apoiar os setores que serão afetados pelo tarifaço. Uma apuração de Pedro Venceslau, que conversou diretamente com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que contou notícias exclusivas para o nosso amigo e colega Pedro Venceslau, começando a semana com tudo. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Olha, o presidente do BNDES não quis adiantar ainda quais serão os detalhes, como será esse pacote de ajuda, essas linhas de crédito do banco. Diz que os grupos de trabalho já estão atuando, porque efetivamente o que acontece nesse momento é que o Brasil já percebeu que não vai conseguir nenhum tipo de negociação daqui até quinta-feira, que é o prazo estipulado pelo Donald Trump. Mas existem já, dentro do governo, pelo que eu apurei, alguns esboços de como vai ser essa atuação do governo, e é algo que lembra a estratégia durante a pandemia. Basicamente, a prioridade do governo vai ser ajudar aqueles setores de produtos perecíveis, sobretudo os pequenos exportadores que não podem esperar. Como estava dizendo o Danilo Moliterno, um dos setores prioritários será o de peixe, de pescados, porque é um setor que o produto não pode esperar e são também produtos que vão muito para os Estados Unidos, muito exportados para os Estados Unidos. E são pequenos exportadores, pequenos produtores. E tem aqui um exemplo que me foi citado, que é o caso do atum do Ceará. 55% do atum do Ceará vai para os Estados Unidos. Então, a ajuda do governo, pelo que eu apurei com fontes da esplanada dos ministérios, é fazer um plano em ordem cronológica, 30, 60 e 90 dias. Ou seja, no primeiro momento vai ser ali, como eu disse, pescados, frutas e outros produtos perecíveis, sobretudo pescados e frutas. Num segundo momento, entram outros produtos que podem esperar um pouco mais, porque existe ali alguma estrutura que esses produtos podem esperar que acordos sejam feitos depois que os setores entrarem em campo. Aí entra a questão, por exemplo, do café, dos sucos, e depois, o último ponto, o terceiro ponto dessa ordem cronológica seriam produtos como alumínio e também questão da aeronave e da Embraer, que eles podem esperar um pouco mais. Então, esse plano de contingência deve envolver algo em torno, no início ali, de 6 bilhões de reais. E aí, a pergunta que se faz é o seguinte: como que isso vai eventualmente impactar nas contas do governo? Aí os especialistas, eu conversei com alguns deles, como o Felipe Salto, disseram o seguinte, que basicamente sim, vai afetar diretamente a dívida pública. Mas é preciso antes saber como é que vai ser equalizado a questão dos juros, para saber se isso pode ou não afetar a estratégia do Fernando Haddad de redução de gastos e esse arcabouço fiscal que está sendo desenhado. Agora, em paralelo a isso, é claro, já existem associações que já estão pressionando o governo por linhas de crédito, por suspensão de impostos, mesmo não sendo os produtos perecíveis. É o caso, por exemplo, de associações, de várias outras associações que estão trabalhando já para conseguir ter algum tipo de respiro nesse momento difícil. Por isso essa estratégia é similar à que foi durante a época da pandemia. Então o governo agora tem que negociar. Por exemplo, a FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, já sinalizou que também está defendendo algumas medidas da época da pandemia, como redução da jornada de trabalho, etc., para poder equacionar e equalizar um pouco, mitigar os efeitos desse tarifaço prometido por Donald Trump para a próxima quinta-feira. É um jeito que o governo encontra para reduzir danos, já que não vai haver negociação, pelo menos por enquanto, que resolva o problema com um tiro só. Muito obrigada, Pedro Venceslau, que volta daqui a pouquinho com mais apurações.